Seja bem-vinda ao programa de Coordenadora para Coordenadora, uma conversa sincera sobre os reais problemas na coordenação com os professores e estratégias para resolver com segurança. Eu sou a Marcélia e o tema de hoje é qual o primeiro passo para a coordenação ter segurança frente aos professores? O primeiro passo é ter clareza do papel da coordenação com os professores e realizar no dia a dia. Mas não é, definitivamente não é você só saber o seu papel e não realizar no dia a dia, se atropelar nas demandas, se sobrecarregar, realizar papel do outro e se perder. É saber o seu papel e realizar no dia a dia que dá segurança na coordenação com os professores. E por que que isso é importante? Por que que este é o primeiro passo? Porque se você não souber o seu papel e não agir no dia a dia de acordo com ele, você vai se sobrecarregar, vai se sentir frustrada, não vai ter segurança para orientar o professor, para pontuar quando necessário. E nem o professor vai sentir segurança em você na coordenação. Se você não souber qual é o seu papel, ninguém vai sentir segurança e nem confiança em você. Não dá para eu seguir uma pessoa em que eu não confio. Ou seja, o professor não vai seguir a orientação de um coordenador ou coordenadora em que ele nem confia, em que está perdido e não sabe nem qual é o real papel na instituição. E parece óbvio, né? Afinal, eu fui contratada, então eu sei qual é o meu papel, eu estudei para ser coordenadora, eu já li, eu sei o que é. Mas não basta eu saber qual é o papel, eu preciso agir de acordo com o papel na coordenação para ter segurança e respeito dos meus professores. É por isso que muitas vezes também nós vemos muitas coordenadoras perdidas realizando várias tarefas e papéis que não são da coordenação, atendendo, portão, secretaria, às vezes mais na sala de aula do que na coordenação, às vezes mais na direção do que na coordenação, às vezes realizando muito mais o papel e a tarefa do professor do que de verdade o papel da coordenadora. Como vai ter segurança para orientar o grupo se está perdida sem direcionamento? Como é que vai dizer, não posso realizar essa tarefa porque não é minha enquanto coordenadora? Se eu não tiver clareza do meu papel e diariamente as minhas tarefas não forem de acordo com o papel da coordenação, certamente eu vou ter insegurança, seja para resolver uma demanda, para atender uma solicitação, até mesmo para guiar o professor. Questões simples, como por exemplo, do planejamento de aula. Ah, mas eu vou falar para o professor que ele não entregou o planejamento. Sim, se você é coordenador e seu papel é garantir e assegurar que o processo de ensino e aprendizagem aconteça da melhor forma e é preciso haver um planejamento, logo, pontuar o professor pela falta de entrega de planejamento faz parte do seu papel. Logo, você vai ter segurança para pontuar o professor. Percebe o quão importante é ter clareza e realizar o papel na coordenação? É tão importante que quando a líder ouro, Márcia, coordenadora, aluna do método Liderar com Sutileza, ela entendeu o papel da coordenação com os professores no dia a dia, ela disse o seguinte: eu brigava com Deus. Eu cansei de brigar com Deus e falar: Senhor, por que que eu tô nesse cargo? Eu não mereço passar por isso. Eu quero a sala de aula de volta. Eu não nasci para isso. Quantas vezes ela repetia? E ela nos contou que depois que ela teve a segurança e clareza do seu papel, ela disse o seguinte: agora eu sei porque eu estou na coordenação. Eu sei o que eu devo realizar. E não só a Márcia, também a Maria José, líder ouro, há mais de 10 anos na coordenação, diz o seguinte: olha, 10 anos de experiência, mas hoje eu posso dizer, eu sei o que fazer, eu tenho segurança para lidar com o meu professor, eu entendi o meu papel na coordenação, por isso eu tenho segurança para resolver os desafios. A líder Érica, coordenadora da rede pública, da zona rural, inclusive, com tantos desafios e dificuldades, limitações do contexto, ela diz assim: eu tenho segurança para lidar com o meu professor, eu sei qual é o meu papel, portanto, eu também me sinto realizada dentro da minha profissão. Saber o papel é o que vai dar segurança para qualquer coordenadora, independente do contexto, do tempo que atua. Quando eu não sei o meu papel enquanto coordenadora, eu acabo esperando que os outros me digam o que fazer, seja um professor, seja diretora, seja até um pai.
eu acabo eu acabo que eu me sobrecarrego. Será que hoje você tem se sentido sobrecarregado no final do dia? Será que hoje você tem realizado tarefas que não são suas e no fundo, você já até sabe qual é a tarefa? Você fala: "Poxa vida, olha, essa tarefa ela não é minha, não é da coordenação, mas eu vou realizar". E mesmo sabendo que não é o seu papel, você toma para si uma atribuição e acaba deixando de verdade o que é papel da coordenadora, como acompanhar as aulas, acompanhar o professor, criar projetos, acompanhar o desempenho e rendimento dos alunos, pensar em estratégias que melhorem o desempenho dos alunos, você acaba realizando tarefas que não são suas, se distanciando do papel da coordenação. E aí você não tem segurança para orientar o professor, para pontuar, mesmo quando você percebe que aquela prática é inadequada. Por exemplo, será que alguma vez você pensou aí que atua no ensino médio tem um problema muito sério, que é a insegurança ao pontuar o professor especialista? Tem ou não tem? Já aconteceu com você? É muito comum coordenadoras do ensino médio terem segurança para pontuar o professor especialista. E ainda deve ter ouvido muitas vezes assim: ah, mas você não é especialista, você é só uma pedagoga. E a coordenadora até se sente diminuída e fala: ah, quer saber? Eu realmente não sei. Uma inverdade, porque você não precisa ser especialista para pontuar o professor sobre uma didática, sobre uma atividade inadequada, sobre a falta de uma postura, um tom de voz, não a metodologia que não está sendo seguida. E você é o seu papel pontuar o professor para que melhore o rendimento dos alunos. E a coordenadora muitas vezes não tem segurança para pontuar um professor especialista no ensino médio ou no Fundamental 2 e se sente insegura, deixa passar alguns problemas, quando bem da verdade, saber o papel é o que vai dar segurança para a coordenadora pontuar, seja o professor de qualquer contexto, de qualquer segmento e até mesmo professor especialista. Quando a coordenadora ela não tem clareza do seu papel no dia a dia e não realiza de forma congruente, ela acaba focada e presa no burocrático. Será que isso acontece com você? Quantas vezes, ou então, vou até melhorar a pergunta, a maior parte do tempo do seu dia hoje tem sido voltada na coordenação para resolver questões burocráticas ou questões pedagógicas? A maior parte do seu dia hoje tem focado em documentos ou tem focado em pessoas? O papel da coordenadora é viabilizar e garantir que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, que os alunos se desenvolvam em suas potencialidades e habilidades, que o professor tenha o suporte necessário para desempenhar um bom papel. E hoje, as suas ações estão próximas dessa proposta? Ou melhor, as suas ações estão próximas do seu papel na coordenação ou estão te distanciando cada vez mais? A sua insegurança na coordenação muitas vezes vem de estar presa em ações que não são da coordenação, se distanciando do seu professor. Uma coordenadora segura, que sabe o seu papel e tem clareza e age diariamente de forma congruente, ou seja, age de forma esperada com tarefas que são da sua parte enquanto coordenadora, ela tem segurança para pontuar um professor, porque ela sabe que é pontuando e orientando o professor que vai promover a melhoria e também entende que esse é o seu papel. Ela não se sobrecarrega. Essa é a grande questão. Gente, olha só o que acontece. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se você tem clareza do seu papel na coordenação, você não se sobrecarrega com tarefas que não são suas. Você não carrega pesos extras nas suas costas. Você não faz tarefa do professor. Você não faz tarefa da direção. Porque você fala: opa, peraí, ó. Essa conta não é minha, não, professora. Ó, esse papel aí, toma aí, professora. Ele é seu. Diretora, você vai me desculpar. Esse papel é meu e esse papel é o seu. E aí você se posiciona com segurança. E você pode se prender o que eu vou dizer agora. As pessoas não ficam com raiva de quem se posiciona com segurança, não. As pessoas não tratam com diferença quem não se posiciona com segurança na coordenação. Muito pelo contrário. O professor respeita quando a coordenadora tem segurança e realiza o seu papel. A diretora respeita a coordenadora que sabe se posicionar. Por quê? Porque você se respeitou primeiro. Porque a coordenadora, quando ela sabe o seu papel e ela realiza no dia a dia, além dela ter segurança, ela se valoriza. E o valor gera respeito. E o valor gera reconhecimento. E o valor gera gratidão.
Gratidão do professor por você guiar e orientar. Gratidão da direção por você realizar um bom papel. Gratidão do aluno que se desenvolve. Gratidão da família que vê o resultado do aluno. Percebe que não é só eu saber qual é o meu papel na coordenação que vai me dar segurança para lidar com o meu professor. É realizar diariamente. No seu dia hoje, tem tarefas que estão ligadas ao seu papel de acompanhar e garantir o processo de ensino-aprendizagem? Ou hoje na sua agenda tem mais tarefas ligadas ao burocrático ou operacional que distancia você do professor, da prática do professor, do desempenho do aluno, fazendo com que você se sobrecarregue, se sinta frustrada, não tenha resultado. E para piorar, você é mais cobrada hoje pelo que não conseguiu realizar ou mais reconhecida pelo que conseguiu realizar. Quando você tem clareza do seu papel, você também tem segurança para impor limites e não carregar tarefas que não são suas e falar, olha, eu entendo a necessidade dessa situação, mas professor, quem resolve o problema com o aluno é você. Eu vou dar um exemplo. E eu vou te perguntar, hoje aí no seu dia, ou essa semana, quantas vezes você teve que parar uma tarefa para atender ou socorrer um professor com uma demanda com o aluno? Ah, pode ser um aluno que respondeu para o professor, pode ser um aluno que teve que sair da sala, seja lá qual for a situação. Será que você teve que sair quantas vezes essa semana para resolver? E aí você larga tudo, largou, foi lá e resolveu. Aí eu te pergunto, é seu papel de coordenador e resolver uma demanda do professor? Ou o seu papel enquanto coordenadora é orientar o professor como resolver, para que da próxima vez ele consiga mediar, seja um conflito com o aluno, seja qual for a situação. O papel da coordenadora não é realizar pelo professor, é orientar o professor como resolver. A segurança vai estar em você se posicionar orientando o professor a lidar com aquela situação e não resolvendo no lugar dele. E você vai criar o hábito de sempre te chamar para ir resolver, continuando sobrecarregada, perdida no mar de problemas. Quando a coordenadora ela também não tem clareza do papel no dia a dia na coordenação, ela, além de estar insegura, ela corre para onde o vento sopra. Sabe, você já viu um barco perdido à deriva? Como que é um barco perdido à deriva no mar, gente? Um barco à vela, deriva no mar. Como é? Imagina agora comigo, vai lá, imagina comigo. O barco tá lá e aí ele vai para onde? O vento sopra. Para onde a onda leva. Assim é uma coordenadora que não tem clareza do papel da coordenação no dia a dia com o professor. Ela fica à deriva, ela anda conforme o vento leva. O vento hoje sopra para resolver as demandas com os pais, corre a coordenadora para resolver. O vento hoje sopra para a coordenadora resolver as demandas da direção. Quando não no mesmo dia, a coordenadora corre para a sala de aula, a coordenadora corre para o portão, ela só falta correr para a cozinha. É isso que acontece com a coordenadora, ela tem insegurança na coordenação para lidar com o professor, porque às vezes ela está um barco à deriva por falta de clareza do seu papel, ou porque sabe o seu papel, mas não realiza no dia a dia, não se impõe com segurança, não delimita os papéis. Só que, gente, pensa comigo, o papel do professor é delimitado na sua escola? Ele sabe o que ele tem, as tarefas que são deles, ele realiza? Sim, não é? A direção, ela tem um papel bem definido dentro da escola? Pensa comigo, tem? E por que que a coordenação, muitas vezes, tem vários papéis num único dia? Cozinha, só falta, né? Sala de aula, portaria, direção, atendimento, inspetora, mediadora, até de psicóloga, do professor, do aluno. E aí, o papel da coordenação precisa sim todos os dias ser reforçado, alimentado e alinhado, não é por outras pessoas não, é pela coordenadora, é ela que precisa todos os dias se valorizar, se respeitar, para ter o respeito da equipe, para ter o respeito da direção, dos alunos se posicionando com segurança para lidar com as demandas diárias que vem enfrentando. Faz sentido isso para você? E se faz sentido para você, não esqueça de deixar aqui nessa live no Instagram, se você está assistindo agora, o seu comentário,
curta aqui também e no YouTube, se você está assistindo na gravação, deixa o seu comentário, curte aqui para que eu entenda se faz sentido para você. Eu disse, né, que essa é uma conversa sincera. E às vezes a gente precisa de ouvir sinceridades para nos chocar e falar, poxa, eu preciso tomar uma atitude. Eu sei que não é meu papel, então por que que eu estou realizando? Quantas vezes você acaba fazendo tarefas do professor para não desagradar, mas não é minha tarefa, mas ai, para evitar a fadiga? Daí que eu termino. Já fiz isso muitas vezes. Só que isso não gera segurança e muito menos é papel da coordenação. Você acaba só se sentindo cada vez mais frustrada, mais sobrecarregada. O primeiro passo para você ter segurança com o professor é ter clareza do seu papel e realizar no dia a dia. Só que não é o papel teórico, é o papel real. Mas para isso você precisa sim consultar o papel na teoria. E onde você vai encontrar isso? Proposta da escola, PPP, o famoso PPP, proposta pedagógica, né, do seu colégio. Qual que é a proposta da instituição? O que está nesse documento falando sobre a sua atribuição na coordenação? Revisite esse documento. Aproveita agora que você está me assistindo aqui, anota aí na sua agenda que hora que você vai fazer isso. Vai lá, visita o documento e olha o que fala sobre a tarefa da coordenação. Ou melhor, qual é o papel da coordenação na sua instituição? O que está no regimento e o que está na proposta pedagógica. Depois, você vai listar tudo o que você tem feito no dia a dia e vai comparar. Se as ações que você tem feito na coordenação, elas estão te aproximando do real papel da coordenadora e te dando segurança para lidar com os professores, ou está bem distante? Você vai surpreender. E provavelmente você vai perceber que a maioria das tarefas que você vem realizando no dia a dia nem são tarefas da coordenação, nem deveriam estar na sua lista, não são atribuições. E você vai entender então o porquê está tão sobrecarregada muitas vezes, enquanto coordenadora se sentindo frustrada, insegura para orientar um professor, porque seu tempo está tomado de tarefas operacionais que distanciam você da real prática do professor e, pior, distancia do real papel da coordenação. Liste o que você faz, compare com o papel da coordenação e elimine o que não é tarefa. Mas, Marcélia, aqui é complicado porque a diretora me pede. O respeito e o posicionamento parte de você. Alinha com a direção. Depois com os professores também, tá? Isso é importante. Você vai fazer uma reunião com a direção e vai falar, olha, eu preciso que nesse momento a gente alinhe as tarefas dentro da escola. Ah, mas agora, né? Já tá nessa época do ano. Não, mas tá tudo certo. Eu entendo, que bom que tá tudo certo, eu entendo. Mas assim, precisamos alinhar os papéis dentro da escola para que eu possa ter mais resultados dos alunos e também dos professores. Quanto mais eu tiver voltada a minha parte pedagógica ativa no dia a dia, menos operacional e burocrático eu realizar, mais segurança eu vou ter com o professor, mais resultados os professores vão desempenhar, melhor vai ser o desempenho do meu aluno. É 1 mais 1 é 2. Só que para isso você precisa primeiro ter a clareza do seu papel, depois alinhar com o que você, enquanto coordenadora, tem feito e não faz parte, e depois marcar uma reunião com a direção. Vai ser suficiente? Aí você precisa de outro passo. Além disso, alinhar com o professor, porque muitas vezes, gente, nem o professor ele tem clareza do papel da coordenadora. Sabe por quê? Você já deve ter ouvido. Ah, mas a coordenadora só fica no computador. É muito mais fácil ser coordenadora do que ser professora. Ah, se eu fosse coordenadora, olha quantas crenças. Você já ouviu alguma frase dessa? Algumas dessas frases, ou até todas essas e muito mais, que dizem falsas verdades, né? Inverdades a respeito do trabalho da coordenação. Gente, ser coordenadora aqui entre nós é ou não é o cargo mais difícil da escola? Claro que é o mais difícil, porque você está no meio do furacão, coordenadora. Tem que ligar professor com aluno, aluno com a escola, pais e ainda tem a direção. Você é o elo, a cola que liga todos dentro da escola. Olha a dificuldade e tamanha responsabilidade.
o quanto é importante ter clareza do papel para conseguir ser a cola de todas essas partes e atuar com segurança. E o professor, muitas vezes, ele não tem clareza nem da importância e nem do seu papel. E muitas vezes, até a falta de respeito que algumas coordenadoras enfrentam no dia a dia, porque é triste falar isso, né? Porque eu acho que a falta de respeito não deveria acontecer em nenhum contexto. Quanto mais na educação. Mas a realidade é que muitas coordenadoras ouvem desaforo, fazem parte de fofocas. É ou não é? Lamentável, mas verdade. Isso porque não está claro para o professor a importância do papel dentro da escola e na vida do professor. Porque, de verdade, um professor sem coordenação também é um barco à deriva, como no exemplo que eu utilizei. Um professor sem direcionamento da coordenação, gente, ele não consegue ter resultado. Um professor sem a orientação e a ajuda do coordenador ali para resolver um problema com o aluno, para dar uma dica, uma estratégia, para analisar uma avaliação, para criar um cronograma para o professor seguir. Ele não vai ter direcionamento, ele vai se enrolar, ele vai sobrecarregar, os alunos vão ser prejudicados. Só que no dia a dia é tão comum ali a vivência com o coordenador que o professor ele não percebe o devido valor. E quem que vai dar o valor para a coordenação? É você, coordenadora. Uma pessoa uma vez perguntou assim: olha que interessante essa pergunta. Como fazer o cargo da coordenação ser mais valorizado e mais respeitado? Como? Se valorizando, se respeitando enquanto coordenadora. Não é o cargo que dá o valor, é as pessoas que ocupam o cargo que têm o seu devido valor. O papel da coordenadora, ele não é reconhecido pelo outro se a própria coordenadora não reconhecer. Eu não tenho como ser uma boa coordenadora, segura e exercer a minha prática, se eu não tiver clareza do que é esperado do meu papel e da minha prática no dia a dia. O que é esperado? Será que você sabe o que o professor espera de você? O que a família espera da sua prática enquanto coordenadora? O que a direção espera? E a instituição que você trabalha? O que é que ela espera do seu papel enquanto coordenadora? Quando você tem clareza dessas respostas, você age no dia a dia de forma congruente, ou seja, de encontro com o que é esperado. Logo, você tem segurança para realizar as suas tarefas no dia a dia. E você não sai correndo a cada imprevisto que surge, como uma bombeira que fica ali, ai meu Deus, e agora surgiu? Não. Você fala, eu entendi, vou resolver, porém, hoje e neste momento, a tarefa que eu tenho para realizar é essa. Vou dar um exemplo para ficar mais real para você. Digamos que você aí, coordenador agora, esteja hoje, né? Na sua agenda tenha lá, bom, agora é reunião com a professora Marlene, o momento da reunião. Quando você pega o material para preparar e para chamar a professora para aquela reunião marcada, surge uma mãe correndo lá e a secretária vem te chamar. Marcele, a mãe do Gabriel tá aí para conversar com você. Ela falou que é sobre o filho dela, mas ela agendou? Aí você pergunta, ela agendou? Não, ela não marcou. Só que você sabe que o seu papel é orientar o professor, dar suporte, mas também é orientar e dar suporte para a família. E agora, como resolver esse dilema com segurança? Olha, fala para a mãe do Gabriel, como ela não marcou, eu tenho um atendimento com a professora agora, mas que eu vou atendê-la sim. Se ela puder aguardar ou quiser remarcar, você se posicionou, você teve segurança, porque você sabe que o seu papel é sim atender a família, mas também o professor. Mas para aquele horário você já tinha um compromisso agendado, que era atender o professor. Você teve respeito com o profissional, que também já está na expectativa de conversar com você. E quando você não tem clareza do seu papel, você não tem segurança para tomar essa atitude, você diz o quê? Ai, fala para a mãe do Gabriel que eu tô indo. Ai, professora, você me desculpa, a gente já marca outra hora. Pois não, mãe. A mãe precisa do seu atendimento, mas o professor também precisa do seu suporte. E quem é que precisa do seu respeito nesse momento? O professor, no qual você já tinha agendado o horário para atender. Percebe? Que ter clareza do seu papel com o professor na coordenação vai te dar não só segurança, mas também vai diminuir a sobrecarga, vai organizar e vai conquistar o respeito. Porque as pessoas respeitam as coordenadoras que sabem se posicionar e que limitam
e que impõem limites, ou melhor, não é que limitam não, vou até corrigir, tá? Que impõem limites no trabalho. E se posicionar com segurança é sim o primeiro passo para você lidar com o professor, desde que você tenha embasamento do seu papel, mas não na teoria, e sim na prática. Eu quero que você, desse vídeo, tá? De tudo que a gente falou até aqui, eu vou fazer um resumão para que você feche de forma essencial e muito prática, porque aqui, como eu disse, é discutindo sim um problema real na coordenação com o professor, mas também estratégias para ter segurança, não é essa a proposta? Como é que eu tenho, então, o primeiro passo, né, que é o tema desse vídeo? Qual é o primeiro passo para a coordenação ter segurança com o professor? Tendo clareza do seu papel enquanto coordenadora e realizando diariamente. Não basta saber na teoria, é preciso agir com congruência, ou seja, as minhas tarefas elas devem ir de encontro ao papel da coordenação. E quando eu me distancio, eu preciso alinhar a rota para não ficar perdida que nem um barco à deriva. Uma coordenadora sem clareza do papel, ela é um barco à deriva no mar de problemas da coordenação. Ela vai para onde o vento sopra. Se o vento sopra para resolver o problema do professor, ela vai. Se é para ficar no lugar da direção, ela vai. Mas ela não tem direcionamento. E quando eu não sei o caminho, qualquer lugar, quando eu não tenho um norte, né, eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Já dizia o gato da Alice, né? Quando a coordenadora não sabe o seu papel, ela é como a Alice, perdida no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E ela se sobrecarrega, gera uma frustração. Quando a coordenadora tem clareza do seu papel e ela realiza diariamente, ela tem segurança para impor limites e não se sobrecarregar. Ela não leva pesos extras, ela não realiza a tarefa do professor, ela não realiza a tarefa da direção. Ela realiza tarefas congruentes que resolvem e dão resultados para os alunos. A lição que fica para você nesse vídeo é: verifique qual é a proposta pedagógica da sua instituição no que diz respeito ao papel da coordenação. Analise se as suas tarefas estão indo de encontro ou te afastando. Depois alinhe com a direção. Se você está agindo da forma congruente ou quais são as tarefas que precisam ser eliminadas. Alinhe com o professor qual é o seu real papel na coordenação, para que o professor também respeite o seu papel enquanto coordenadora. Espero que você tenha gostado dessa live. Fica aqui então meu convite para você, todas as quintas-feiras, 18 horas, ao vivo no Instagram, num programa de coordenadora para coordenadora, uma conversa sincera sobre os problemas na coordenação e estratégias práticas para resolver com segurança. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, quero mais, para que eu possa preparar conteúdos como este e facilitar a sua vida na coordenação. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.